Salve, salve, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live. Boa noite, galera. Dando sequência ao nosso quadro Geração Jesus, hoje o tema pornografia. Vou entrando aí, galera. Deus abençoe a todos, boa noite. Vamos que vamos. Pessoal legal aí, entrando aí na live. Pessoal do YouTube, mais tarde vou estar colocando aí para vocês aí no YouTube. Assim que terminar aqui, vou correr ao máximo para estar lançando ainda hoje para vocês poderem assistir. Você que não tem Instagram, tá lançando aí no YouTube, beleza? Vamos dar continuidade. Saudade, eu estava aqui de gravar aqui com vocês. Alegria imensa estar aqui. Para você que não me conhece, está caindo de paraquedas. Prazer, meu nome é Vitor Rafael, né? Onde a gente tem aqui esse apostolado, fé, perseverança, fé e perseverança. Na gente, na busca da santidade, a gente tem que ter fé e perseverar, né? Prazer, sou do interior da Bahia, tenho 17 anos e estou nessa missão há 2 anos e pouquinho. E vamos juntos evangelizar. Vamos que vamos, bora que bora. A galera aí vai entrando aí. Galera do bem. Galera vai entrando aí. Pois é, meus irmãos, o pessoal vai entrando aí. O pessoal vai entrando aí e a gente vai dando continuidade com a live. Tamo junto, Marcos Vinícius. Boa noite, meu irmão. Vamos lá. Como eu tinha colocado mais cedo aí no Instagram, espontâneo que a gente tem aqui, a gente discute sobre temas atuais, temas trazidos e voltados para o nosso cotidiano. E como eu coloquei aí, o tema de hoje será a pornografia, né? Esse mal, por que falar de pornografia, vários sim, como é que a pornografia entrou no mundo, enfim, vamos estar discorrendo esse tema aí ao longo dessa live hoje, beleza? Convido aí mais pessoas para estar assistindo aí, pega uma água e vamos que vamos. Se quiser pegar um caderno para anotar também algumas coisas, essa live vai ficar salva aqui, espero ficar salva aqui, né, se o Instagram não der nenhum bug ou algo do tipo. E depois também no YouTube. Pessoal que vai assistir aí no YouTube, compartilha, deixa o like e se inscreve aí no canal. Beleza? Também nas minhas outras redes sociais também, se quiser se inscrever lá. No Rumble e também no Gera. Vai estar para o pessoal do YouTube. Vocês vão estar clicando aí nos comentários aí que vão estar aí também meu gerador de link. Aí eu vou instalar todas as minhas redes sociais. E aqui também no meu Instagram tem lá, link na bio. Você acessa e aí a gente vai estar desbravando esse tema aí, beleza? Seguindo nas redes sociais para a gente desbravar mais temas. Bom, o tema proposto de hoje, primeiro, antes de tudo, por que falar de pornografia? O pessoal vai entrando aí e vai pegando aí. Se você quiser depois assistir de novo, como eu disse, vai ficar salvo. Primeira coisa que você tem que entender: por que falar de pornografia? A pornografia, entre aspas, é um problema novo, por assim dizer. É um problema novo. Eu diria que é uma droga, né? E o psicoterapeuta, professor Miguel Soriani, vem dizer que vai além, que é a droga do século. A pornografia, sendo a droga do século, ela é pior, né, do que qualquer outro tipo de droga, porque ela liga pontos emocionais, mentais, de forma invisível, que a gente não consegue ver. Diferentemente de uma pessoa usuária de maconha, usuário de cocaína ou algo do tipo. Essa pessoa, ela vê no semblante dela
os aspectos físicos, os aspectos emocionais, mentais, que a pornografia não apareça. Ela vem aparecer depois. A primeiro momento ela é invisível. E o invisível dela e o primeiro momento é muito maior do que essas drogas. Né? Porque você tem que entender uma coisa, a pornografia ela atinge a parte do seu cérebro, o sistema de transmissões cerebral. Que é o quê? O sistema transmissor cerebral. Temos a dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer, podemos assim dizer. O que é essa dopamina? A dopamina é quando a gente come algo muito gostoso e a gente, se satisfaz, a gente fica muito contente com aquilo. Pode ser também quando você faz exercício físico, quando você faz alguma atividade física, a academia, enfim, conversa com um amigo que você não conversava há muito tempo, isso gera dopamina. Né? Mas você tem que entender que a dopamina que é gerada na atividade física, convivendo ali com uma pessoa que você gosta, podemos assim dizer, em doses normais. Já a pornografia não é assim. A pornografia ela tem doses tão elevadas de dopamina que, podemos assim dizer, se uma atividade física te dá 30 de dopamina, a pornografia ela te traz 500, 600, 700, é uma descarga muito alta de prazer, é uma descarga muito alta de liberação. Então o que é que acontece? A dopamina elevada, ela se torna algo sobre-humano. E aí o que é que acontece? Os neurônios do cérebro vai fechando janelas de recepção. O que são essas janelas? Os neurônios vão fechando a janela de receber esses hormônios, essa célula do prazer, dopamina. E por que isso acontece? Porque ele está recebendo uma dose tão alta que o cérebro está falando, eu não fui feito para isso daqui. Então é melhor a gente dar uma maneirada. E o que acontece? Se tivessem abertas 15 janelas, vai passar a abrir 3. Tá dando para compreender? E o que é que acontece? A partir desse momento você não vai se saciar. Né? Você não vai se saciar com aquilo que você está vendo e aí vai procurar algo pior. E aí entra 2 problemas específicos da pornografia, que é o quê? O primeiro, a tolerância. Você vai listar enormes, maratonar vídeos e vídeos e vídeos. Você tem várias indústrias pornográficas, tem vários sites pornográficos que te oferecem isso. Você maratone vários tipos de listas, vídeos, enfim. E também a segunda, que é o principal problema hoje em dia, que é o quê? Se distancia do amor real. Seja de namorado, noivo, casado. Você se distancia da pessoa. Você se diz que cria no seu cérebro o quê? Que você consegue sentir mais prazer sozinho do que convivendo com outras pessoas. E aí vem os problemas. Vem os problemas físicos, mentais, emocionais, impotência sexual, falta de força, fadiga, enfim. Esse é o tópico central, ou melhor, é o tópico inicial, da nossa live, que é o quê? Por que falar? Ou melhor, por que apresentar esse problema da pornografia? Porque, como eu te disse, ele te traz transtornos mentais, emocionais, físicos, e tua relação com as pessoas se torna algo material. Você olha para uma mulher, para um homem, não como ali ele fosse uma alma, um ser que tem alma, um ser pensante, mas algo que te trará prazer. E esse é o grande ponto da pornografia. Esse é o grande ponto. Segunda coisa, como é que eu sei, Vitor, ou sei que alguém é viciado? Alguém já me perguntou isso e eu não soube responder. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer quando a pessoa está com esse problema é o seguinte. Se fazer e também
mandar ele refletir a seguinte pergunta: se ele já tentou sair sozinho, tá, mas isso vai ajudar em quê? Quando você tenta sair sozinho de um problema, primeira coisa, quer dizer que você não quer envolver ninguém, né? Você não quer envolver ninguém para que, sei lá, as pessoas não te julguem ou algo do tipo. Tem muito disso, tá? Segunda coisa, você cria uma certa barreira quando você faz isso para que as pessoas não venham a julgar você. É interessante a gente compreender isso. E quando a gente compreende isso, a gente vai entender o seguinte. Porque a questão não é ver quantos dias eu consigo ficar sem. Mas a questão é a seguinte: quantos malefícios a pornografia te traz. Fazer essa reflexão é o ponto principal, né? E a gente, quando compreende isso, a gente vai entender ordenar muitas coisas. Porque a pornografia traz ligação ao nosso emocional a respeito de sentimentos de raiva, medo, insegurança, não ter firmeza, sei lá, cansaço, estresse, esquecimento tem muito a ver também. Que você fala uma coisa hoje, amanhã você torna a falar para outra pessoa, você não se toca que aquilo ali você já falou, você esquece das coisas muito rápido. A pessoa falou que 30 minutos uma coisa, 30 minutos depois você já esqueceu. E também um dos problemas que eu acho mais perigosos, que é o quê? Você não se sente mais feliz ou satisfeito por conversar com um amigo, com uma pessoa que você ama. Esse é o grande momento. Ou seja, o esfriamento da pessoa. Isso é muito interessante a gente pensar, porque é o seguinte, e já ligando o próximo tópico, as pessoas, elas muitas das vezes entram e se tornam dependentes, mas elas nem pedem ajuda a ninguém e elas nem procuram sair disso. Tá dando para entender? Isso é uma grande sacada, porque a gente pode compreender da seguinte forma. E já ligando o próximo tópico, que é o quê? Porque as pessoas não falam de pornografia. Seguinte, meus irmãos, quando a pessoa não vem para falar a respeito desse tema, a gente tem que voltar lá atrás para a gente compreender o que a gente está vivendo hoje, né? Você tem que entender que tem uma ligação total com a cultura. É algo relacionado, é algo cultural. Quando Freud lá atrás, em 1900, volta de 1900, ele vem trazer através da psicanálise, melhor dizendo, ele vem nos dizer o seguinte, que a sexualidade humana é o centro. Então você perceba, quando Freud vem dizer isso, que a sexualidade humana é o centro, você tem que entender uma coisa, o que vai discernir o centro agora da sociedade não é méritos, honras ou algo do tipo. Segundo Freud, é o que? A sexualidade. Sexualidade humana. E quando ele traz esse ponto, porque a gente pode perceber o seguinte, muito tempo atrás, antes de Freud, o centro da humanidade, podemos ver, era o que? A inteligência, a vontade, né? Essa força, esse ânimo, vários centros, né? E com Freud, a partir de 1900, isso muda, dizendo que a sexualidade humana é o centro. Tá, Vitor, mas o que é que isso tem a ver com os dias atuais? Dando sequência, logo em 1960 vem o que? A Revolução Sexual. E o que foi a Revolução Sexual? A Revolução Sexual é o seguinte, liberte-se dos tabus. Quando você se liberta dos tabus, você está impulsionando ao quê? Você está colocando a cultura de quê? Você pode ser o que você quiser, que você pode fazer o que quiser, o tempo que quiser, e o que? Fazendo com que as pessoas entrem em um emaranhado de erro, em um emaranhado da pornografia. Então a gente pode compreender a seguinte analogia. Freud é a palha seca. A revolução sexual é o combustível, o álcool. E a pornografia é o isqueiro que acende. E os três se ajuntam. E podemos assim dizer, um pouco. A
a gente pode compreender isso. Né? Pegando essa fala que eu falei, relacionando a Freud, ele já vem tratando e figurando, ou seja, para que a revolução sexual entrasse, algo já estaria já preparado. E como foi preparado por Freud através da psicanálise, que é o que? O terreno foi preparado para que essas coisas entrassem, para que existisse uma certa normalidade a respeito desse tema. Porque quando você falasse, as pessoas, a sociedade ia falar o quê? Ah, normal. Não ia tratar como uma droga, como, sei lá, maconha, cocaína ou algo do tipo, né? E o que é que acontece? Dando continuidade com isso, vem algo chamado, né? Que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas a gente tem que entender o seguinte: da onde vem a pornografia? De onde é que surge? Bom, a gente tem que compreender primeiro uma coisa. A pornografia existe desde que o mundo é mundo. Né? Porque antes mesmo de Jesus, antes mesmo do tempo de Jesus, lá atrás, logo em Gênesis, onde Abraão tem uma conversa com Deus, e o que é que acontece com a conversa com Deus? Abraão pergunta assim: oh, se em Sodoma e Gomorra tivesse 10, 30, 20, 10, 5 pessoas orantes, o senhor salvaria? Sim, Abraão, eu salvaria. Você tem que entender uma coisa: quando Jesus vem falar isso, é porque Sodoma e Gomorra, como diz na Bíblia, estava penetrado, cheio, podemos assim dizer, atolado de orgias. Eram pais envolvendo-se com filhas, filhas se envolvendo com as mães. Era uma verdadeira inferno, melhor dizendo. Então, da pornografia que eu estou falando aqui é a pornografia que a gente está vivendo hoje, no século XXI. Pornografia de vídeos e revistas. E de onde é que ela surge? Vamos lá. Em 1952, só dar uma pausa aqui para beber uma água. A gente agora vai entrar em um pouquinho mais a fundo. Em 1952, um sujeito chamado Hugh Hefner, talvez você nunca tenha ouvido falar nesse cara, mas a partir de hoje você vai ficar esperto. Um cara chamado Hugh Hefner, que fundou uma empresa muito conhecida chamada Playboy, ele funda essa empresa e ele vem com o proposto tema. A pornografia. Né? Então o que é que acontece? Hugh Hefner, ele era amigo de Alfred Kinsey, que era amigo de Aleister Crowley. Tá, mas quem é Alfred Kinsey? Alfred Kinsey era um sexólogo que trabalhava também com zoologia e ele tinha uns pensamentos meio birabolantes, meio loucos assim falando. Que era o quê? Que ele queria pegar todos os estudos bizarros dele para transformar na sociedade. Misturando sexologia com zoologia, você juntando os dois dá para entender o que é que esse cara queria fazer. Eu não vou entrar em mais detalhes aqui, nem me aprofundar no tema, porque senão o Instagram cai aqui a live e, enfim, aí eu perco o Instagram. É essencial que você se inscreva nas minhas outras redes sociais, que aí eu tenho um pouco mais de liberdade para falar sobre esse assunto. A gente pode abordar esse tema mais vezes. Mas de uma forma geral, ele queria pegar todas as ideias mirabolantes dele e transformar e colocar dentro da sociedade. E o que é que acontece? Ele sabia que a sociedade não ia aceitar de imediato. Mas o que é que acontece? Ou melhor dizendo, não ia aceitar de forma alguma. Aí o que é que acontece? Ele chama, ou melhor, Hugh Hefner se aproxima dele e eles colocam esse plano em ação na sociedade. Que é o que? A Playboy. Porque entenda uma coisa, o mal ele não vai vir vestido de bode, com cara de bode, com tridente, com chifre, nem nada do tipo. Principalmente a pornografia. Ele vem o quê? Com mulheres com seios alavancados, com bunda grande, homens bem estruturados fisicamente e enfim, essa é a total fisga da pessoa. Fisga a pessoa. Aí tudo bem. Até aí tudo bem. Surge a Playboy. A primeira modelo a entrar, né, a estreia da Playboy, talvez você conheça, seja por nome ou até mesmo por foto. A primeira atriz, a primeira modelo foi a Marilyn Monroe.
uma atriz norte-americana que, enfim, ficou conhecida por todas as coisas que ela fez. E a partir de 1953 acontece o chamado dessensibilidade na sociedade. Que é o quê? Você pega todas as ligações, tudo a linguagem que aqueles fundadores querem passar para a sociedade através de uma empresa. E que linguagens são essas? Para a mulher, empoderamento. Para o homem, liberdade e afins. Seja o que você quiser, você tem liberdade para tudo que você quiser. Entenda uma coisa, é porque hoje a gente está em 2022, a gente não vai compreender. Mas a Playboy, lá de 1952, ela é uma Playboy que o quê? O cara tem uma Mercedes é um carro de luxo, bem conceituado. O cara tem uma Mercedes, um charuto e várias mulheres às suas voltas, que é o quê? São as coelhinhas, que são chamadas. Isso é a Playboy de 1960, 1950. É a cara do Hugh Hefner, o fundador da Playboy. Quando a gente vê hoje na sociedade, fulano de tal é Playboy, fulano de tal é Playboyzinho, não sei o que, é basicamente isso. Que é o que? É uma pessoa pegadora, é uma pessoa desinibida, que vai ali, pegador e tal, não sei o que, é isso. Daí vem esse termo, Playboy. Fulano de tal é Playboy. E aí a gente entra em um tópico muito interessante que é o quê? A perda do valor do homem e a perda do valor da mulher. Perda do valor em qual sentido, Vitor? O enfraquecimento do ser homem e do ser mulher. Porque o homem antigamente, ele era o quê? Forte, tinha que servir e proteger a sua família. Beleza. A mulher era o quê? A base, aquela que tinha a noção, a mente da família e a cuidadora do lar. Com esse pensamento entrando na sociedade, você tem que entender uma coisa. A sociedade vai começar a usar uma droga, se entorpecer dessa droga, mas eles não sabem que aquilo ali é uma droga. E é basicamente isso que Hugh Hefner e a Playboy traz para o mundo. Em pleno 1960. A gente está falando de 1960. Estamos falando de 1900, ou melhor, a gente está falando de 1950. São o quê? Quase 70 anos. Né? Quase 70 anos. E quando a gente entra nesse tópico, você tem que entender uma coisa. As pessoas, como eu disse, consomem da droga, se entorpecem dela, mas não sabem que aquilo é uma droga. Mas só que, quando você usa a droga, lá na frente vai ser prejudicial e vai ter transtornos. Que transtornos a sociedade teve? Divórcio, ideologia de gênero, pedofilia, estupros e mais crimes. Eu tenho certeza de uma coisa. Você pode estar se pensando agora, fazendo a seguinte análise, se sua família tem algum problema relacionado a algum desses temas que eu falei, divórcio ou algo do tipo, é mais de 90% de certeza que tem a ver com a pornografia. Porque ela entra como algo legal, como algo que não faz problema nenhum, mas ela altera todos os teus sentimentos, ela tira a ordem natural das coisas e remove a pureza da pessoa. Remove a pureza da pessoa. Um ponto bem detalhado aqui. Eu não estou falando da indústria pornográfica, a indústria cinematográfica, porque isso daqui é o que? É de ontem. Eu estou falando ainda de revistas. Ou seja, você vê que toda a base, toda a construção desse mal, ele foi, infelizmente, bem arquitetado. Infelizmente. Por quê? Porque eles estudaram há muitos anos, implantaram de uma forma debaixo do pano, subliminar, para que você não compreenda e não perceba que aquilo ali é um mal. Ou seja, o principal foco do Hugh Hefner e também do Andrew Skin não é
o principal foco deles não era só vender as revistas. Era o quê? Tornar dependentes a sociedade daquilo. Tá dando pra entender? E aí o que é que acontece? Como eu disse, eu estou falando ainda de 1950, sem ter a indústria cinematográfica que tem hoje. Porque com a indústria cinematográfica vem o quê? Abortos e mais abortos, abusos, overdose, pedofilia, estupros e vários problemas. Eu não posso ir mais a fundo aqui, como eu disse. Senão o Instagram aqui derruba a live e o canal vai para o espaço. Mas a gente recebe depoimentos todos os anos de atrizes que saíram dessa indústria e contam o que passaram. Quer ver um exemplo bem prático? Tem menos de um ano, mais ou menos, que a atriz bem conhecida, Lana Rhoades, fala todo o mal que ela sofreu lá, todo o mal, todas as coisas que ela sofreu lá, todos os tipos de coisas que ela passou por lá, e ela tomou a decisão de sair. Aí você vê, ela diz que não consegue dormir direito, tem crise de ansiedade, teve pré-início de depressão, ou seja, todo um conglomerado de problemas feito por um causador em comum. Feito por um causador em comum. E chegando no tópico espiritual. Né? Como é que é a igreja, como é que é a pornografia do lado espiritual? Bom, primeiro, antes de tudo, você percebe no 6º mandamento. Que é o quê? Não pecar contra a castidade. Bom, quando se diz não pecar contra a castidade, não é simplesmente fazer relações sexuais fora do casamento. Está relacionado à sua pureza, porque você é templo sagrado do Espírito Santo. E a pornografia e a masturbação entra nessa área. Entra aí. E também eu vou mais longe. É também pecado contra o 1º e o 9º mandamento. O 9º por quê? Porque você está cobiçando mulheres alheias. Mulheres dos próximos. E o 1º por quê? Porque você não está amando a Deus acima de tudo. Quando você consome esse tipo de droga, quando você consome isso, você está dizendo uma coisa: Deus não está acima de todas as coisas na minha vida. O pecado, o meu egoísmo está acima de Deus. Portanto, isso é um pecado. E também vem nos dizer no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2352, eu vou pegar aqui rapidinho. Para vocês entenderem o que a igreja diz. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da igreja, com o senso moral dos fiéis, afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. É o que está dizendo no Catecismo da Igreja Católica. Ou seja, é pecado, meus irmãos. É pecado e pecado dos graves. Porque a igreja entende o seguinte: a masturbação é um ato egoísta. É um ato egoísta e principalmente o que? Não tem a intenção nem unitiva e nem procriativa. Unitiva é do seguinte, de unir o casal. É uma forma do casal dizer que se ama. É ter a relação sexual perante a Deus. E procriativa por quê? Porque não é procriativa. Por quê? Porque não tem fim de gerar novas vidas. Não tem uma relação entre homem e mulher. De gerar filhos, podemos assim dizer. Né? E a gente pode compreender isso. A gente pode compreender isso dessa forma. Porque é o seguinte. Eu finalizo dizendo, se você quiser colocar suas considerações finais aqui, pode colocar. Como eu disse, ela vai ficar salva. Você pode depois fazer pausadamente. Se eu fui rápido, você pode estar dando um stop aí no vídeo, dando continuidade. Dizendo o seguinte: que a gente possa a todo momento compreender os maus que a gente está enfrentando. Porque não adianta nada eu vim aqui dizer
que isso é um mal, isso é uma droga, se eu não sei qual é o principal causador, se eu não sei o que de fato me impulsiona a isso. Todas as formas possíveis te leva a um pecado ou te leva à consequência pecaminosa. Seja por linha materna, seja por palavras de maldição, seja também, como eu disse, linha materna, seus antepassados. É interessante a gente observar tudo isso, porque se a gente não observa qual é o nosso inimigo, a gente não consegue vencê-lo. A gente tem que entender uma coisa: o inimigo está aí e ele quer nos derrotar. Mas também tem algo muito interessante para falar para vocês nessa noite. O nosso Deus que a gente acredita, que a gente serve, ele é capaz e ele pode vencer o mal. Ele pode nos ajudar a vencer o mal. E é o que a gente precisa fazer. Porque tem muitas pessoas próximas a gente que não se abrem, mas tem esse problema. Tem dependência da pornografia. E o que é que acontece? Você tem que entender o seguinte: você ajudar essa pessoa é o principal. A primeira coisa que você tem que fazer quando você sofre disso, como eu disse lá atrás, né? Quando você quis tentar sair sozinho, você não conseguiu, você percebe que é viciado, é o seguinte: se você se abre a uma pessoa, você consegue passar por esse problema. Qualquer problema você consegue. Uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa que está passando uma dificuldade, quando ela se abre com outra pessoa, ele está se abrindo e tirando todo aquele fardo. Não está colocando em cima da pessoa, mas sim liberando, saindo. Da mesma forma, a gente pode até falar a confissão. A confissão é isso. Você está cheio de pecado, suas costas estão dessa largura aqui, você vai falar com o padre: Padre, pequei nisso, nisso, nisso. O padre: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir daquele momento ali, o que é que acontece? A partir da sua absolvição, você tira aquele fardo. Você dividiu todas as tuas dores com o próprio Jesus ali. E você tem que ser esse Jesus na vida das pessoas que sofrem com esse problema, que sofrem com esse mal. Né? Eu gosto muito de uma frase, e tem muito sentido também, do professor Miguel Soriani, grande psicoterapeuta e, para não dizer do mundo, o maior canal do combate à pornografia, Miguel Soriani, que ele diz o seguinte: a pornografia mata o amor, mas também o amor mata a pornografia. Ou seja, se por outrora a pornografia te tira da noção lógica, da noção da razão, do convívio entre as pessoas, o amor também mata esse mal. Quando você ama, quando você fica mais próximo da tua família, quando tu fica mais... você tem mais vontade de fazer as atividades, você tem essa chamada liberdade, né, que é muito interessante, que é muito, muito, muito bom. Né? Espero que todos vocês tenham gostado. Só um último aviso, eu queria recomendar, né, para quem sofre com esse problema, também queira se aprofundar nesse assunto, porque como eu disse, eu de uma forma bem geral mesmo peguei, mas acho que deu para compreender bastante coisa, que é o seguinte: queria recomendar o canal aqui do professor Miguel Soriani, não poderia deixar de falar. Né? Ele é um psicoterapeuta que estuda há anos sobre esse determinado assunto e que ele pode te ajudar e ajudar mais pessoas. Então é basicamente isso. E que você possa. Eu vou deixar aqui na descrição, e também você que está assistindo pelo YouTube, tem aí o Instagram e o YouTube do professor Miguel Soriani, certo? Para que você possa acessar ele. E é basicamente isso. A gente se vê no próximo Geração Jesus, né? E que verdadeiramente você possa ver aquilo, ou melhor, introduzir, como todos os outros temas que a gente fez. Todos os outros temas que a gente fez do Geração Jesus. Pegar o tema que foi discutido, colocar na balança e, de fato, introduzir a Geração Jesus na tua vida. Que a Geração Jesus é o quê? É introduzir a santidade,
é introduzir a conversão, a fé no próprio Jesus a todo momento. E é basicamente isso. Que Deus te abençoe. Até a próxima geração de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até a próxima live. Até o próximo vídeo. E Deus abençoe a todos vocês. Que possamos permanecer unidos através de nosso Senhor Jesus Cristo. E a luta continua, né? Evangelizar sempre. A gente precisa a todo momento de pessoas que verdadeiramente estejam dispostas a arregatar as mangas da camisa e ir para cima, em linha de frente, batalhar e conseguir vencer. Com a ajuda de Deus a gente pode tudo. Entenda isso. Essa frase nunca fez tanto sentido nos tempos que a gente vive. Com a ajuda de Deus e com Ele a gente pode tudo. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Me despeço aqui a todos vocês. E até o próximo vídeo, se assim nosso bom Deus nos permitir. Estivemos para nos sermos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tamo junto.